Bem-vindo ao curso de Introdução à Teologia. Olá, futuro aluno. Estamos muito felizes por você estar conosco. Entendemos que a decisão de embarcar neste caminho de aprendizado não é apenas uma escolha pessoal, mas também um investimento na sua capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Ao dominar as habilidades que ensinamos, você estará pronto para enfrentar desafios e contribuir de maneira significativa em momentos cruciais. Introdução. Definição. Etimologicamente falando, o termo teologia vem do vocábulo grego theos, que significa Deus, e logos, que denota estudo. Da origem grega, a palavra teologia quer dizer simplesmente estudo sobre Deus. Embora não encontremos nas Escrituras a palavra teologia, ela é bíblica em seu caráter. Em Romanos 3:2 encontramos teologia touteo, os oráculos de Deus. Em 1 Pedro 4:11 encontramos logia theo, oráculos de Deus, e em Lucas 8:21 temos tologon touteo, a palavra de Deus. Platão, 427-347 AC, usou esse vocábulo com sentido de história de mitos e lendas dos deuses contados pelos poetas. Na Grécia Antiga, os poetas foram os primeiros a se intitular teólogos por compor em versos em honra aos deuses, uma vez que teologia referia-se às discussões filosóficas a respeito de seres divinos, teogonias, e do mundo, cosmogonias. No final do século II, Clemente de Alexandria, c. 150, c. 215, contrapôs teologia à mitologia. Aquela, na condição de verdade cristã a respeito de Deus, era superior às histórias da mitologia pagã. A palavra teologia parece ter sido incorporada à linguagem cristã nos séculos IV e V. Referia-se à genuína compreensão das Escrituras. Contudo, o emprego estava restrito ao conhecimento a respeito da pessoa de Deus. A partir de Teologia Cristiana, obra de Abelardo, 1079-1142, passou a designar um corpo de doutrina. Os pais da Igreja cognominaram o evangelista João de teólogo, por tratar mais detalhadamente do relacionamento interno das pessoas da Trindade. Gregório de Nazianzo, c. 330-389, também recebeu esse título, especialmente pela defesa da divindade de Cristo. João Calvino, 1509-1564, foi denominado o teólogo por Philippe Melanchthon, 1497-1560. A palavra teologia refere-se ao estudo de Deus. Quando usada no sentido mais amplo, a palavra pode incluir todas as outras doutrinas reveladas na Escritura. Ora, Deus é o supremo ser que criou e até agora sustenta tudo o que existe, e a teologia procura entender e articular, de uma maneira sistemática, a informação por ele revelada a nós. Assim, a teologia se preocupa com a realidade última. Visto que é o estudo da realidade última, nada é mais importante. Porque contempla e discuta essa realidade, ela, consequentemente, define e governa cada área da vida e do pensamento. Portanto, assim como Deus é o ser ou realidade última, a reflexão teológica é a atividade humana última. A teologia é um estudo sempre em andamento, pois o homem é finito e não chega a um ponto de compreender plenamente o infinito. O texto bíblico apresenta Deus muito mais através do que faz, do que por meio de descrições abstratas e proposicionais. Não se deve separar teologia do conceito de revelação, pois é somente pela autorrevelação de Deus que se pode conhecer a Deus. Teologia é a ciência de Deus e do seu relacionamento com o homem e o mundo físico e espiritual. É a disciplina que apresenta uma formulação unificada da verdade de Deus e seu relacionamento com a humanidade e o universo conforme a revelação divina os expõe, e que aplica tais verdades a todo aspecto da vida e do pensamento humano. Teologia não é em primeiro lugar produto da atividade humana, mas designa a notícia de Deus divino e revelado por ele. Deus é o objetivo da teologia, toda a teologia se deve ao saber de Deus a respeito de si mesmo, então a tese do caráter prático da teologia serve somente a Deus, não ao nosso intelecto. O saber de Deus por parte das criaturas não poderia ser um saber prático, e sim somente um saber teórico. O conceito de teologia se expressa de modo mais claro e é plausível em medida máxima se Deus é tomado como o verdadeiro e abrangente objetivo da teologia.
Deus é o ponto de referência de todos os temas da teologia. Teologia não é um produto da imaginação humana. É de conhecimento geral que a palavra de Deus surgiu no contexto histórico do povo judeu. A verdade bem conhecida é que cerca de 3/4 da Bíblia foram escritos na língua hebraica. E apesar de quase todo o restante das escrituras ter sido escrito em grego koiné, o raciocínio subjacente à ampla maioria dos documentos do Novo Testamento é nitidamente hebraico. Isso quer dizer que, embora as palavras sejam gregas, o pensamento é semítico, hebraico. Portanto, sem dúvida alguma, se há uma língua e cultura importante para os estudos bíblicos conscientes e mais profundos, trata-se do hebraico clássico e moderno. Podemos inclusive afirmar que, sem o conhecimento das línguas originais, não é possível construir uma boa teologia cristocêntrica e exegética das Escrituras Sagradas. Século I, Paulo de Tarso, nome original, Saulo, ou São Paulo, ou Apóstolo, cerca de 3 c. 66, é considerado por muitos cristãos como o mais importante discípulo de Jesus e, depois de Jesus, a figura mais importante no desenvolvimento do cristianismo nascente. Paulo de Tarso é um apóstolo diferente dos demais. Primeiro porque, ao contrário dos outros, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Por outro lado, Paulo era um homem culto, frequentou uma escola em Jerusalém, tinha feito uma carreira no templo, era fariseu, onde foi sacerdote. Destaca-se dos outros apóstolos pela sua cultura. A maioria dos outros apóstolos eram pescadores, analfabetos. A língua materna de Paulo era o grego. É provável que também dominasse o aramaico. Educado em duas culturas, grega e judaica, Paulo fez muito pela difusão do cristianismo entre os gentios e é considerado uma das principais fontes da doutrina da Igreja. As suas epístolas formam uma secção fundamental do Novo Testamento. Alguns afirmam que ele foi quem verdadeiramente transformou o cristianismo numa nova religião, e não mais uma seita do judaísmo. Foi a mais destacada figura cristã a favorecer a abolição da necessidade da circuncisão e dos estritos hábitos alimentares tradicionais judaicos. Esta opção teve a princípio a oposição de outros líderes cristãos, mas, em consequência desta revolução, a adaptação do cristianismo pelos povos gentios tornou-se mais viável, ao passo que os judeus mais conservadores, muitos deles vivendo na Europa, permaneceram fiéis à sua tradição, que não tem um móvel missionário. Século II, Policarpo de Esmirna, 23 de fevereiro. Policarpo de Esmirna, c. 70, c. 160, foi um bispo de Esmirna, atualmente na Turquia, no II século. Morreu como um mártir, vítima da perseguição romana, aos 87 anos. É reconhecido como santo tanto pela Igreja Católica Apostólica Romana quanto pelas igrejas ortodoxas orientais. O santo deste dia é um dos grandes padres apostólicos, ou seja, pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano. São Policarpo foi ordenado bispo de Esmirna pelo próprio São João, o evangelista. De caráter reto, de alto saber, amor à igreja e fiel à ortodoxia da fé, era respeitado por todos no Oriente. Com a perseguição, o santo bispo de 86 anos, escondeu-se até ser preso e assim foi levado para o governador, que pretendia convencê-lo de ofender a Cristo. Policarpo, porém, proferiu estas palavras: há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço o meu Salvador? Condenado no estádio da cidade, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo: sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. São Policarpo viveu seu nome, poli igual muitos, carpo igual fruto, muitos frutos que foram regados com suor, lágrimas e, no seu martírio nos anos 155, regado também com sangue. Século III, Clemente de Alexandria. Tito Flávio Clemente, nome de Clemente de Alexandria, 150-215, escritor grego, teólogo e mitógrafo cristão nascido em Atenas, pesquisador das lendas menos compatíveis com os valores cristãos, defensor da rebelião contra a opressão, que levou ao conceito de guerra justa, considerado fundador da Escola de Teologia de Alexandria.
Combateu também o racismo, que via como base moral da escravidão. De pais pagãos, convertido ao cristianismo por seu mestre patrístico Panteno, século II, abraçou a nova fé e sucedeu-lhe como líder espiritual da comunidade cristã de Alexandria, onde permaneceu durante 20 anos, tornando-se um dos mais inteligentes e ilustrados dos padres primitivos. Entre suas obras de ética, teologia e comentários bíblicos destaca-se a trilogia formada por Exortação, Pedagogo e Miscelâneas. Do período de formação da patrística e pré-nicênico com nomes da escola cristã de Alexandria, combateu os hereges gnósticos. Embora ele tenha sido instruído profundamente na filosofia neoplatônica, decidiu voltar-se ao cristianismo. Estabeleceu o programa educativo da escola catequética alexandrina, que séculos mais tarde serviria de base ao Trivium e ao Quadrivium, grupos de disciplinas que constituíam as artes liberais na Idade Média. Defendeu a teoria da causa justa para a rebelião contra o governante que escravizasse seu povo. Em o discurso escreveu sobre a salvação dos ricos e sobre temas como o bem-estar, a felicidade e a caridade cristã. Durante a perseguição aos cristãos, 201, pelo imperador romano Sétimo Severo, transferiu seu cargo na escola catequética ao discípulo Orígenes e refugiou-se na Palestina, junto a Alexandre, bispo de Jerusalém, lá permanecendo até sua morte. Como se vê, Clemente de Alexandria teve um papel importantíssimo na história da interpretação bíblica entre os judeus e os cristãos no período patrístico. Em Alexandria a religião judaica e a filosofia grega se encontraram e se influenciaram mutuamente, criando a escola que influenciou a interpretação bíblica. Esta escola, influenciada pela filosofia platônica, encontrou um método natural de harmonizar religião e filosofia na interpretação alegórica da Bíblia. Clemente de Alexandria foi o primeiro a aplicar o método alegórico na interpretação do Antigo Testamento. A interpretação bíblica alegórica acreditava que era mais madura do que a interpretação no sentido literal. Datam do período helenístico as primeiras aproximações do budismo com o mundo ocidental. Mercadores indianos que viviam em Alexandria propagaram sua fé budista pela região. Clemente de Alexandria foi o primeiro autor ocidental a citar em suas obras o nome de Buda. Inspirados em Orígenes e na escola de Alexandria, muitos escritores cristãos desenvolveram suas obras. Júlio Africano, Amônio, Dionísio de Alexandria, o Grande, Gregório, o Taumaturgo, Firmiliano, bispo de Cesareia, na Capadócia, Teognostos, Pedro de Alexandria, Pânfilo e Ezequiel. Século IV, Atanásio de Alexandria, 295-373. Considerado santo pela Igreja Ortodoxa e Católica, esta última reverencia-o também como um dos seus 33 doutores da Igreja, e ainda um dos mais prolíficos padres da Igreja orientais. Foi um dos defensores do ascetismo cristão, tendo inaugurado o gênero literário da geografia, com a vida de Santo Antão do Deserto, escrita primeiramente em grego e logo traduzida para latim, tendo se difundido com grande rapidez pelo ocidente do Império Romano. Este gênero baseava-se nas vidas de autores romanos pagãos, v.g. As Vidas dos 12 Césares, de Suetônio. Porém, o que Atanásio procura fazer é tornar as Vita um modelo a ser seguido por todo o rebanho cristão, e é nesse sentido que é visto como criador do gênero. O que relata não tem que ser necessariamente verdadeiro, antes deve infundir no crente cristão a vontade de cultivar esse mesmo modelo de vida. Do ponto de vista doutrinal, foi perseguido e exilado devido às acesas discussões que manteve contra partidários do arianismo. Para além disso, defendeu a consubstanciação das três pessoas divinas na Santíssima Trindade, tal como definido pelo Concílio de Nicéia, em 325, no Credo Niceno. Século V, Aurélio Agostinho, do latim, Aurelius Augustinus. Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho foi um bispo católico, teólogo e filósofo, que nasceu em 13 de novembro de 354 em Tagaste, hoje Soucaras, na Argélia. Morreu em 28 de agosto de 430, em Hipona, hoje Annaba, na Argélia. É considerado pelos católicos santo e doutor da doutrina da Igreja. Santo Agostinho cresceu no norte da África colonizado por Roma, educado em Cartago. Foi professor de retórica em Milão em 383.
Seguiu o maniqueísmo nos seus dias de estudante e se converteu ao cristianismo pela pregação de Ambrósio de Milão. Foi batizado na Páscoa de 387 e retornou ao norte da África, estabelecendo em Tagaste uma fundação monástica junto com alguns amigos. Em 391 foi ordenado sacerdote em Hipona. Tornou-se um pregador famoso, há mais de 350 sermões dele preservados, e crê-se que são autênticos, e notado pelo seu combate à heresia do maniqueísmo. Defendeu também o uso de força contra os donatistas, perguntando por quê. A Igreja não deveria usar de força para compelir seus filhos perdidos a retornar, se os filhos perdidos compelem outros à sua própria destruição. A correção dos donatistas, 22, 24. Em 396 foi nomeado bispo assistente de Hipona, com o direito de sucessão em caso de morte do bispo corrente, e permaneceu como bispo de Hipona até sua morte em 430. Deixou seu monastério, mas manteve vida monástica em sua residência episcopal. Deixou a regula para seu monastério, que o levou a ser designado santo patrono do clero regular, que é uma paróquia de clérigos que vivem sob uma regra monástica. Agostinho morreu em 430 durante o cerco de Hipona pelos vândalos. Disse que ele encorajou seus cidadãos a resistirem aos ataques, principalmente porque os vândalos haviam aderido ao arianismo, que Agostinho considerava uma heresia. Século IX, João Escoto Erígena, 810, Irlanda, Paris, 877. Também conhecido como Escoto de Erígena, João Scotus Erígena ou Johannes Scotus Eriúgena. Filósofo, teólogo e tradutor escocês da corte de Carlos, o Calvo, nascido na Escócia, hoje Irlanda, expoente máximo do Renascimento carolíngio, no século IX, que escolheu como tema principal de seus estudos as relações entre a filosofia grega e os princípios do cristianismo. Convidado pelo rei Franco Carlos, o Calvo, 845, viveu na corte onde ensinou gramática e dialética. Sua obra caracterizou-se por sua poderosa síntese filosófico-teológica e pela obscuridade estrutural. Seus principais livros foram de Praedestinatione, 851, obra condenada, em concílio, pelas autoridades eclesiásticas, e de Divisione Naturale, 862, 866. Sua obra mais conhecida e também a mais importante, mostrava sua visão sobre a origem e a evolução da natureza, na tentativa de conciliar a doutrina neoplatônica da emanação com o dogma cristão da criação, também um livro posteriormente condenado. Também desenvolveu inúmeras traduções de textos de outros autores, principalmente atendendo pedidos do rei Carlos. Suas traduções de Pseudo-Dionísio, o Areopagita, São Máximo, o Confessor e São Gregório de Nissa tornaram acessíveis aos pensadores ocidentais os escritos dos fundadores da teologia cristã. Século XII, Bernardo de Claraval, o. Siste. Conhecido também como São Bernardo, era oriundo de uma família nobre de Fontaine-les-Dijon, perto de Dijon, na Borgonha, França. Nasceu em 1090 e morreu em Claraval em 20 de agosto de 1153. Aos 22 anos foi estudar teologia no mosteiro de Cister, Fr. Siglaux. Em 1115 fundou a abadia de Claraval, Fr. Clairvaux, sendo seu primeiro abade. Naquela época enfrentou inúmeras oposições, apesar disto, acabou reunindo mais de 700 monges. Fundou 163 mosteiros em vários países da Europa. Durante sua vida monástica, demonstrava grande fé em Deus. Serviu à Igreja Católica, apoiando as autoridades eclesiásticas acima das pretensões dos monarcas. Em função disto favoreceu a criação de ordens militares e religiosas. Uma das mais famosas foi a Ordem dos Cavaleiros Templários. Ao morrer o Papa Honório II em 1130, Bernardo apoiou o Papa Inocêncio I, que assim conseguiu se impor ao antipapa Anacleto II. Sempre influenciou os sucessivos pontífices com seu apoio. O rei Luís VII da França e o Papa Eugênio III, em 1147, encomendaram a Bernardo a pregação da Segunda Cruzada. Porém, não aceitava as motivações políticas e econômicas subjacentes à iniciativa dos soberanos, mas mesmo assim apoiou.
Durante toda a sua vida monástica escreveu numerosos sermões e ensaios externando seu espiritualismo contemplativo. Sua obra mais conhecida foi a de Versos Abelardum. Nela combateu as teorias do teólogo e filósofo Pedro Abelardo, por não aceitar as interpretações racionalistas que, segundo Bernardo, desvirtuavam a fé exigida pelos mistérios de Deus. Foi canonizado em 1174 pelo Papa Alexandre III com o nome de São Bernardo. Em 1830 recebeu o título de doutor da Igreja Católica. Século XIII, São Tomás de Aquino, perto de Aquino, Itália, 1227, Paris, 7 de março 1274. Tido como santo pela Igreja Católica, foi um frade dominicano e teólogo italiano. Nascido numa família nobre, estudou filosofia em Nápoles e foi depois para Paris, onde se dedicou ao ensino e ao estudo de questões filosóficas e teológicas. Aos 19 anos, fugiu de casa para se juntar aos dominicanos. Conseguiu entrar na ordem fundada por São Domingos de Gusmão. Foi mestre em Paris e morreu na abadia de Fossa Nova quando se dirigia para Lyon a fim de participar do Concílio de Lyon. Seus interesses não se restringiam à religião e filosofia, mas também interessou-se pelo estudo de alquimia, tendo publicado uma importante obra alquímica chamada Aurora Consurgens. O mérito transcendente de São Tomás consistiu em introduzir aristotelismo na escolástica anterior. A partir de São Tomás a Igreja tem uma teologia, fundada na revelação, e uma filosofia, baseada no exercício da razão humana, que se fundem numa síntese definitiva: fé e razão. São Tomás é considerado um dos maiores mestres da Igreja, pois conseguiu alcançar um profundo entendimento da espiritualidade cristã. É também conhecido como o Doutor Angélico. Século XIV, John Scott, ou Scotus, Escócia K. 1266, 8 de novembro 1308. Foi membro da Ordem Franciscana, filósofo e teólogo da tradição escolástica, chamado o Doutor Sutil, mentor de outro grande nome da filosofia medieval, William de Ockham. Foi beatificado em 20 de março de 1993, durante o pontificado de João Paulo II. Formado no ambiente acadêmico da Universidade de Oxford, onde ainda pairava a aura de Robert Grosseteste e Roger Bacon, posicionou-se contrário a São Tomás de Aquino no enfoque da relação entre a razão e a fé. Para Scott, as verdades da fé não poderiam ser compreendidas pela razão. A filosofia, assim, deveria deixar de ser uma serva da teologia, como vinha ocorrendo ao longo de toda a Idade Média, e adquirir autonomia. Um dos grandes contributos de Scott para a história da filosofia, afirmam os historiadores, está no conceito de hastidade, as seitas. Por esta teoria, valoriza a experiência, e distancia a preocupação exclusivista da filosofia com as essências universais e transcendentes. Século XV, Tomás de Kempis ou Thomas Emerton, também conhecido como Thomas A. Kempis, Thomas de Kempen, ou Thomas von Kempen, nasceu em 1379 ou 1380 em Kempen, na Renânia, e faleceu no dia 25 de julho de 1471, na Alemanha. Foi um monge e escritor místico alemão. Lhe são atribuídas cerca de 40 obras, o que o torna um maior representante da literatura devocional moderna. Um dos textos que lhe são atribuídos é o da Imitação de Cristo, obra de inegável influência no cristianismo. Martinho Lutero Sleben, 10 de novembro de 1483, Sleben, 18 de fevereiro de 1546, foi um teólogo alemão. É considerado pai espiritual da Reforma Protestante. Martinho Lutero, cujo nome original em alemão era Martin Luther, era filho de Hans Luther e Margaret Lindemann. No ano seguinte ao seu nascimento, 1484, sua família mudou-se para Mansfeld, onde seu pai dirigia várias minas de cobre. Tendo sido criado no campo, Hans Luther deseja que seu filho viesse a tornar-se um funcionário público, melhorando assim as condições da família. Com este objetivo, enviou o jovem Martinho para escolas em Mansfeld, Magdeburgo e Eisenach. Aos 17 anos, em 1501, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde tocava alaúde e recebeu o apelido de o filósofo. O jovem estudante graduou-se em bacharel em 1502 e o mestrado em 1505, o segundo entre 17 candidatos.
Seguindo os desejos paternos, inscreveu-se na escola de direito dessa universidade. Mas tudo mudou após uma grande tempestade, com descargas elétricas, ocorrida neste mesmo ano, 1505. O raio caiu próximo de onde ele estava, ao voltar de uma visita à casa dos pais. Aterrorizado, gritara então: "Ajuda-me, Santana! Eu me tornarei um monge." Tendo sobrevivido aos raios, deixou a faculdade, vendeu seus livros com exceção dos de Virgílio, e entrou para a Ordem dos Agostinianos, de Erfurt, a 17 de julho de 1505. A teologia da graça de Lutero, o desejo de obter os graus acadêmicos, levaram Lutero a estudar as Escrituras em profundidade. Influenciado por sua formação humanista de buscar ir de fontes às fontes, mergulhou nos estudos sobre a Igreja primitiva. Devido a isto, termos como penitência e honestidade ganharam novo significado para ele, já convencido de que a Igreja havia perdido sua visão de várias das verdades do cristianismo ensinadas nas Escrituras, sendo a mais importante delas a doutrina da chamada justificação apenas pela fé. Lutero começou a ensinar que a salvação era um benefício concedido apenas por Deus, dado pela graça divina através de Jesus Cristo e recebido apenas com a fé. Mais tarde, Lutero definiu e reintroduziu o princípio da distinção própria entre o Torá, leis mosaicas, e os evangelhos, que reforçavam sua teologia da graça. Em consequência, Lutero acreditava que seu princípio de interpretação era um ponto inicial essencial para o estudo das Escrituras. Notou, ainda, que a falta de clareza na distinção da lei e dos evangelhos era a causa da incorreta compreensão dos evangelhos de Jesus pela Igreja de seu tempo, instituição a quem responsabilizava por haver criado e fomentado muitos erros teológicos fundamentais. Século XVI, João Calvino Noyon, 10 de julho de 1509, Genebra, 27 de maio de 1564, foi um teólogo cristão francês. Calvino fundou o calvinismo, uma forma de protestantismo cristão, durante a Reforma Protestante. Esta variante do protestantismo viria a ser bem-sucedida em países como a Suíça, país de origem, Países Baixos, África do Sul, entre os afrikaners, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos da América. Nascido na Picardia, ao norte da França, foi batizado com o nome de Jean Calvin. A tradução do apelido de família Calvi para o latim Calvinus deu a origem ao nome Calvin, pelo qual se tornou conhecido. Calvino foi inicialmente um humanista. Nunca foi ordenado sacerdote. Depois do seu afastamento da Igreja Católica, este intelectual começou a ser visto, gradualmente, como a voz do movimento protestante, orando em igrejas e acabando por ser reconhecido por muitos como padre. Vítima das perseguições aos protestantes na França, fugiu para Genebra em 1536, onde faleceu em 1564. Genebra tornou-se definitivamente num centro do protestantismo europeu e João Calvino permanece até hoje uma figura central da história da cidade e da Suíça. Século XVIII, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nasceu em East Windsor, Connecticut, Estados Unidos, sendo seu pai um ministro do Evangelho que militou na Igreja Congregacional. Criado em um lar evangélico, isto estimulou sobremaneira desde o início de sua vida a um grande fervor espiritual, tendo já desde a meninice grande preocupação com a obra de Deus e com a salvação de almas. Ele começou a estudar o latim aos 6 anos de idade e aos 13 já era fluente também em grego e hebraico. Com 10 anos, escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma e aos 12, escreveu um excelente texto sobre aranhas voadoras. Em 1720 obteve o bacharelado no Colégio de Yale, de fundação dos congregacionais em New Haven, iniciando em seguida os seus estudos teológicos nesta mesma instituição, obtendo um mestrado em 1722. Em seguida, assumiu uma cadeira de professor assistente em Yale, cargo que ocupou por 2 anos. Após ser professor em Yale, sentiu o chamado para o ministério e pastoreou uma igreja presbiteriana em Nova York em 1722, por um período de 8 meses. Em 1726, então aos 23 anos, assumiu o posto de segundo pastor na Igreja Congregacional de Northampton, Massachusetts.
Igreja esta que era pastoreada por seu avô Solomon Stoddard, 1643-1729, e a segunda maior da região, com mais de 600 membros, o que era praticamente toda a população adulta daquela localidade. Em julho de 1727, casou-se com Sarah Pierrepont, filha de James Pierrepont, pastor da igreja de New Haven, e bisneta do primeiro prefeito de Nova York, com quem teve 11 filhos, sendo que um deles foi pai do vice-presidente Aaron Burr. Em 1729, com a morte do seu avô, Jonathan se tornou o pastor titular da Igreja Congregacional de Northampton, na qual 5 anos depois ocorreria um grande avivamento, entre 1734 e 35, chamado de o Grande Despertamento, que se iniciou entre os presbiterianos e luteranos na Pensilvânia e em Nova Jersey, e que teve seu apogeu por volta do ano de 1740, através do trabalho de George Whitefield. Foi nessa cidade que pregou o seu sermão mais famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Em 1750, depois de pastorear a Igreja Congregacional de Northampton por 23 anos, Jonathan Edwards foi despedido pela igreja por ser contrário à prática de se servir a ceia do Senhor a pessoas não convertidas, prática instituída por seu avô, e que era do gosto da igreja. Em seu sermão de despedida disse: "Portanto, quero exortá-lo sinceramente, para o seu próprio bem futuro, que tomem cuidado daqui em diante com o espírito contencioso. Se querem ver dias felizes, busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la." E Pedro 13:10, 11. Que a recente contenda sobre os termos da comunhão cristã, tendo sido a maior, seja também a última. Agora que lhes prego o meu sermão de despedida, eu gostaria de dizer-lhes como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios em 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Século XIX, Charles Grandison May, 1792-1875. Foi um pregador, teólogo e avivalista estadunidense. Seu ministério é mais conhecido por incluir novas medidas na pregação e mudar o entendimento teológico do avivamento. Sua pregação converteu milhares de pessoas, embora creiam que poucas perseveravam na fé. Finney foi ordenado em uma igreja presbiteriana. Após discordar do calvinismo, Finney aceitou o arminianismo, embora alguns o identifiquem como seguidor de Pelágio, ganhando a oposição deles. Fundou um colégio em Oberlin, Ohio, cidade onde morreu em 1875. Deixou dezenas de sermões e uma obra de teologia sistemática. Sua teologia influenciou o pentecostalismo, especialmente sobre o batismo no Espírito Santo após a conversão. Século XX, Clive Staples Lewis, 29 de novembro, 1898, 22 de novembro, 1963, conhecido como C.S. Lewis, foi um autor e escritor norte-irlandês, que se salientou pelo seu trabalho acadêmico sobre literatura medieval e pela apologética cristã que se desenvolveu através de várias obras e palestras. É igualmente conhecido por ser o autor da famosa série de livros infantis de nome As Crônicas de Nárnia. Nascido em Belfast, Irlanda do Norte, Clive Staples Lewis cresceu no meio dos livros da seleta biblioteca particular de sua família, criando nesta atmosfera cultural um mundo todo próprio, dominado por sua fértil imaginação e criatividade. Os seus pais, Albert James Lewis e Flora Augusta Hamilton Lewis, eram protestantes, mas não particularmente religiosos. Mais especificamente, eram de origem metodista. Quando Clive tinha 3 anos, decidiu adotar o nome de Jack, nome pelo qual ficaria conhecido na família e no círculo de amigos próximos. Quando adolescentes, Lewis e seu irmão Varre, 3 anos mais velho que ele, passavam quase todo o seu tempo dentro de casa, dedicando-se à leitura de livros clássicos, e distantes da realidade materialista e tecnológica do século XX. Aos 10 anos, a morte prematura de sua mãe fez com que ele ainda mais se isolasse da vida comum dos garotos de sua idade, buscando refúgio no campo de suas histórias e fantasias infantis. Na sua adolescência, encontrou a obra do compositor Richard Wagner e começou a interessar-se pela mitologia nórdica. Sua educação foi iniciada por um tutor particular, e mais tarde no Malvern College na Inglaterra.
Em 1916, aos 18 anos de idade, foi admitido no University College, em Oxford. Seus estudos foram interrompidos pelo serviço militar na Guerra Mundial. Em 1918, retornou a Oxford. Durante a Guerra Mundial, ele conheceu um outro soldado irlandês chamado Padmo, com que travou uma amizade. Os dois fizeram uma promessa: se algum deles falecesse durante o conflito, o outro tomaria conta da família respectiva. Mu faleceu em 1918 e Lewis cumpriu com seu compromisso. Após o final da guerra, Lewis procurou a mãe de Padmo, a senhora Jane Mu, com quem estabeleceu uma profunda amizade até a morte desta em 1951. Lewis viveu em várias casas arrendadas com Mu e a sua filha Maureen, facto que desagradou seu pai. Por esta altura Clive já tinha abandonado o cristianismo no qual fora educado na sua infância. Ensinou no Magdalen College, de 1925 a 1954 e deste ano até sua morte em Oxford. Foi professor de literatura medieval e renascentista na Universidade de Cambridge. Tornou-se altamente respeitado neste campo de estudo, tanto como professor como escritor. Seu livro A Alegoria do Amor, um estudo da tradição medieval, publicado em 1936, é considerado por muitos seu mais importante trabalho, pelo qual ganhou o Prêmio Gollancz Memorial de Literatura. Em Oxford conheceu vários escritores famosos, como Tolkien, T.S. Eliot, que ajudaram a voltar à fé cristã, e Owen Barfield. Lewis voltou à fé cristã no início da década de 1930 e dedicou-se a defendê-la e permaneceu na Igreja Anglicana. O conhecido teólogo evangélico J. E. Packer foi clérigo na igreja onde C.S. Lewis frequentava. Tem sido chamado porta-voz não oficial do cristianismo, que ele soube divulgar de forma magistral, através de seus livros e palestras, onde ele apresenta sua crença na verdade literal das Escrituras Sagradas, sobre o Filho de Deus, sua vida, morte e ressurreição. Isto foi certamente verdade durante sua vida, mas de forma ainda mais evidente, após a sua morte. Foi chamado até de Elvis Presley evangélico devido à sua popularidade. Século XXI, Martin Luther King Jr. 1929-1968, pastor norte-americano, Prêmio Nobel, líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, partidário da não-violência na luta contra o racismo. Foi um pastor e ativista político estadunidense. Pertencente à Igreja Batista, tornou-se um dos mais importantes líderes do ativismo pelos direitos civis, para negros e mulheres, principalmente, nos Estados Unidos e no mundo, através de uma campanha de não-violência e de amor para com o próximo. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964, pouco antes de seu assassinato. Seu discurso mais famoso e lembrado é I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho.